Vamos falar agora sobre quando começa a contar o prazo prescricional. Ou seja, quando que começa a correr a prescrição? Vejamos. O primeiro caso deles é a data do crime. Então, quando ocorreu o crime? Se o crime ocorreu naquela data, a prescrição começa a contar ali exatamente naquele dia. E tem que analisar cada caso individualmente. Olhar a data, olhar como os fatos ocorreram, para saber se a prescrição realmente começa a contar naquele dia. Por quê? No caso de tentativa, a prescrição só começa a correr quando cessa a atividade criminosa. Então, pode ser que o crime ocorreu num dia, mas continuou também no dia seguinte. Então, a prescrição não acontece em um dia determinado. Então, tem que ter muito cuidado com essas datas. Crime permanente. Crime permanente é totalmente diferente. Enquanto durar a permanência, muitas vezes esses crimes prolongam ao longo do tempo, então não tem prescrição. A prescrição só começa a contar quando cessa a permanência. Ou então, quando cessou a atividade criminosa, isso geralmente é nos crimes de lavagem de dinheiro e outros crimes permanentes. Enquanto está ali oculto, está correndo 10, 20, 30, 40, 50 anos, não tem prescrição. No dia que cessou a permanência, ali começa a contar o prazo prescricional. Então, prescrição é um tema bem delicado. Tem que analisar os autos, analisar todas as informações possíveis para saber se a prescrição vai realmente ocorrer no dia do fato. Geralmente, no dia do fato é quando o crime ocorre ali e o crime é um crime instantâneo. O crime ocorre e se consome exatamente naquele momento. No caso de tentativas, eu já mencionei, que é quando cessa a atividade criminosa. Nos casos de crime permanente, quando cessa a permanência, ou seja, prolongou ao longo do tempo e ali foi descoberto valores que a pessoa estava ocultando ao longo dos anos e ali que começa a contar o prazo prescricional. Então tem que analisar cada caso individualmente. Prescrição é um tema bem complexo. Tem outros casos também que estão previstos no artigo 111 do Código Penal e que é bom chamar muita atenção a respeito desse artigo em relação à prescrição, porque há crimes em que o prazo prescricional também começa a ocorrer quando o crime é descoberto por alguma autoridade, por alguma pessoa específica. Então, também ao longo do tempo, em vários casos, a prescrição não ocorre em uma data determinada, e sim quando cessa a permanência, em sim quando o crime é descoberto. Então, a questão de saber quando começa a contar o prazo prescricional deve ser analisada individualmente, com análise do processo, análise de toda a investigação, do inquérito, da ação penal, mesmo que o processo já encerrou, já está na fase de execução, o réu está cumprindo pena, tem que pegar todos os autos, estudar o processo inteiro, olhar o passo a passo, desde a data do crime até o trânsito julgado da ação penal, para ver se ocorreu alguma fase, principalmente em relação a essas datas. Qual data que vai contar? Qual data que iniciou-se a prescrição? Pode ser uma num caso, pode ser outra. Então, é só seguir os requisitos do artigo 111 do Código Penal.